alunos, meus queridos alunos. Quanto tempo a gente não se encontra, né? Saudades de vocês. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre de matemática, e estou aqui para a gente fazer a correção da semana 1 do PET volume 4 do 9º ano. Bora lá? Gente, esse PET está falando de função. Bora fazer a primeira questão? Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas: Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e Fahrenheit, utilizada apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y igual a F de X em graus Fahrenheit, usamos a relação F de X igual a 1,8x mais 32, que é a lei de formação da função polinomial do primeiro grau, sendo o A igual a 1,8 e o B igual a 32. Assim, com a temperatura de 10 graus Celsius, consideramos x igual a 10 e determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, F de 10, que seria 50 graus. Com a temperatura em menos 5, consideramos x igual a menos 5 e calculamos sua conversão em graus Fahrenheit, F de menos 5, que seria 23 graus Fahrenheit. Logo, 2 pontos de coordenadas x e y do gráfico da função foram determinados, 10 e 50, menos 5 e 23, o que são suficientes para traçar a reta que representa graficamente a função. Gente, então olha, função polinomial, função do primeiro grau, né, ela é assim, ó, f de x, polinomial de primeiro grau, tá? Igual a x mais b, que o a é quem tá, né, o coeficiente do x, e o b é sempre o termo que vem independente do x. Esse f de x a gente também costuma chamar de y, tá? Ele depende do valor do x da função. Letra A, agora é com você. Complete a tabela abaixo determinando os valores de y igual a f de x e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico de f. Então, gente, a gente tem a tabelinha para completar, acho que aqui vai ficar mais fácil de entender, né? Eu nem coloquei o que o PET já trouxe para a gente poder fazer juntos, tá bom? Então, eu coloquei as temperaturas aqui. É interessante lembrar que se vocês tiverem, né, já tiverem assistido algum filme americano e tiverem percebido alguém falando alguma coisa de temperatura, né? Às vezes falam uma temperatura e a gente fala assim, nossa, que temperatura absurda, como é que uma pessoa está com uma temperatura dessa? É por causa dessa diferença de, né, a gente trabalha aqui com a temperatura na escala Celsius e lá eles usam a Fahrenheit, então é por causa disso que a gente tem essa diferença, tá? Bom, vamos lá então. Quero achar aqui o valor da minha função, do meu y, quando o meu x for 10. Então eu vou fazer aqui, ó, y vai ser igual a f de 10, de menos 10, né? Vou colocar o menos 10 no lugar do x, então eu vou fazer 1,8 vezes menos 10 mais 32. Então eu vou ficar com menos 18 mais 32. Menos 18 mais 32 vão dar 14, tá apertadinho ali, pra mim não cabe o meu 14 ali, então eu vou colocar aqui, ó, meu par ordenado, menos 10 e 14. De onde saiu 14? De menos 18 mais 32. Se o meu f for menos 5, eu vou fazer y igual a f de menos 5, e no lugar do x, né, eu coloco menos 5, mais 32. E aí eu vou fazer 1,8 vezes menos 5. Isso vai dar pra gente menos 9, mais 32 vai dar 23, porque os sinais são diferentes, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior. Então aqui, sempre o valor do x primeiro, o valor do y depois, ok? Se o meu x for 0, o meu y vai ser f de 0, e aí vai ser 1,8 vezes 0 mais 32. Só que 1,8 vezes 0 é 0. E 0 mais 32 são 32. Então, se o meu x for 0, a minha função, né, o meu y vale 32. 5, a mesma coisa. Y é igual a f de 5. Então, eu vou colocar 1,8 vezes 5 mais 32. E daí a gente vai fazer 1,8 vezes 5, 9. 9 mais 32, 41.
Então, a gente teria aqui 5e41. E para a gente terminar, y igual a f de 10, vai ser 1,8 vezes 10 mais 32. Então, a gente teria 18 mais 32. Isso vai ser igual a 50. Então, olha que legal, né? Se a gente tiver uma temperatura de 10 graus Celsius, que seria pra gente aqui 10 graus, lá, né, onde eles usam, nos países em que eles usam Fahrenheit, eles vão falar que está em 50 graus. A sensação térmica vai ser a mesma, tá, gente? Só que são escalas diferentes. Essa era a nossa letra A. Gente, e tem B. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Gente, vamos fazer o gráfico? Para vocês fazerem, né, quem está com o PET impresso, vai ser muito fácil fazer, porque o gráfico, né, os eixos de coordenadas cartesianos ortogonais, né? É o quê? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Se alguém aí tiver filhas, né, se forem gêmeas, podem chamar de abscissa e ordenada. Olha que nome legal. Diferente. Então, eles estão desenhados num papel quadriculado, então vai ficar muito fácil para vocês fazerem. Aqui no quadro a gente não tem esse quadriculado, e quem estiver fazendo em casa no caderno também não vai ter. Então assim, a gente não vai conseguir muita precisão em algumas medidas, tá? Mas assim, a gente vai tentar aproximar, né, fazer o nosso melhor aqui. É importante, se você vai traçar o seu gráfico, o seu plano cartesiano, as distâncias, elas precisam ser sempre as mesmas. Então, eu usei régua, tá, gente? Usei aqui, ó, essa régua aqui, de um ponto a outro, eu soltei uma distância aqui, ó, de 5 centímetros nessa régua, porque tinha que ficar visível para vocês. Claro que vocês não precisam de soltar 5 centímetros no caderno. Solta 1, solta meio. Quem não consegue, professora, eu não consigo medir. Já teve aluno que já falou pra mim que tinha dificuldade de achar essa distância na reta. Então a gente fala, ó, mede com o dedo, coloca o dedo aqui, ó, um ponto, outro dedo, né, vai arredando o dedinho e vai marcando os pontinhos. O importante é que a distância fique igual, porque se elas ficarem diferentes aqui, seu gráfico não vai sair, tá? Não vai ter reta aqui representando a função, tá bom? Então vamos lá. Eixo X, do nome bonito, de abscissa, eixo Y, ordenado. E aí a gente vai representar os pontos que a gente encontrou na letra A. Então a gente tem aqui, ó, o menos 10 e o menos 14. E o menos 10 é o valor do X e o 14 é o valor do Y. Então, menos 10 tá aqui. Eu não tenho o 14 na minha reta, como eu falei, quem tá com o PET impresso é só contar, porque tá quadriculada a malha. Quem tá sem o PET vai, né, supor que, ó, seria mais ou menos a metade, 14 estaria por aqui. A gente vai aproximar aqui, tá? Não vai sair perfeito, porque não tá quadriculado. Na verdade, até, ó, foi bem certinho, bem próximo aqui no que eu coloquei. Aqui também eu costumo medir, porque eu sou ruim para desenhar, tá, gente? Então aqui eu costumo sempre estar medindo as minhas distâncias, eu olho para ver se tá mais ou menos, porque senão eu não consigo traçar minha linha reta. Do menos 5 até o 23. Então, a gente tem o 20 aqui, como eu soltei 5 centímetros, até que pra mim tá fácil, ó. 21, 22, 23, tá aqui. Aqui é o 14. E aqui seria o meu 23. Então, vamos até o meu menos 5. Pontilhado, não pode ser risco contínuo, tá? Linha contínua no gráfico, só os eixos e o gráfico, que a gente vai marcar depois, daqui a pouquinho. Então, tá aqui. 0 e 32. Então, meu 0 tá aqui, aqui eu tenho 30. Vou estipular aqui onde está o meu 32, aproximadamente aqui. Bolinha em cima do 32, porque não tem como eu levar, né? Se eu for levar do 0 até o 32, eu vou passar em cima do eixo, então eu não preciso fazer isso. Do 5 até o 41, 41 tá aqui, ó. Então, eu vou levar do 5 até o 41. Eu gosto de traçar a horizontal primeiro, mas é por causa do que eu falei com vocês. É mania, porque eu sou ruim para traçar.
E para terminar, do 10 ao 50. Como a gente está fazendo a mão livre, pode ser que o nosso não saia perfeito. Quanto maior a distância que a gente solta aqui, mais chance de dar errado a gente tem. Para traçar meu gráfico agora, coloco a régua aqui, uno os meus pontos, traço a linha passando pelos pontos que eu marquei. Tá vendo aqui que no nosso não saiu certinho, né? Alguns, mas é porque a gente tá fazendo sem seguir, né? Numa malha quadriculada sairia melhor. Sempre deixe sobrar um pouquinho da linha, não para em cima do pontinho, tá? Porque parou em cima do pontinho, a gente tá falando que ela termina ali, que ela começa ali. E na verdade isso aqui continua, né? É uma escala de temperatura. Eu posso encontrar temperaturas mais baixas do que 10 graus Celsius negativos, como eu posso encontrar temperaturas mais altas do que 10 graus Celsius positivos, certo? Para a gente fazer a letra C, a gente precisa só de analisar o que a gente desenhou. Então, letra C. Analise o gráfico da função que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Gente, olha, estou aumentando a temperatura em Celsius. O que está acontecendo com a temperatura em Fahrenheit? Aumenta também, né? A função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? Uma função ela é estritamente crescente quando, à medida que você aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. Então, a gente nem precisa olhar para a reta, a gente pode olhar para cá, olha. O que está acontecendo aqui, né? Eu estou aumentando o x, o meu f, o meu y está aumentando também. Então, a minha função é estritamente crescente. Se eu aumentasse o x e o meu f fosse diminuindo, aí ela seria estritamente decrescente. Outra coisa legal é o seguinte, toda função crescente, a reta vai ter essa inclinação aqui, ó. Sempre vai estar inclinada dessa forma. Quando a função for decrescente, a inclinação vai ser o contrário, tá? Então é uma outra maneira legal da gente poder olhar isso. Outra coisa interessante, nossa função foi f de x igual a 1,8x mais 32, certo? Esse cara aqui é positivo. Se ele é positivo, a função f é crescente. Ela só vai ser decrescente quando esse cara aqui for negativo. Quem é o cara? O cara que está com o x, o acompanhante do x, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente, eu estava com saudade de vocês. Se gostaram da aula, deem o like de vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, gente. Se eu não conseguir esclarecer nos comentários, me digam. Cíntia, você não conseguiu, tô com dúvida ainda, tá? Tô meio enrolada esses dias, mas daqui a pouquinho eu tô liberada de novo para dar um pouco mais de atenção a vocês, tá bom? Fiquem bem, né? Se cuidem, deem o like de vocês, compartilhem as aulas. Se não se inscreveram, se inscrevam no canal. Podem me seguir no Instagram profissional, porque por lá vocês conseguem também me mandar mensagens, tá bom? E curtam lá, vão na página do professor Marcos também, professor de português. Gente, as aulas dele são excelentes, ele fala super bem, super didático, gosto muito das aulas dele, tá? Eu tô cobrando ele umas aulinhas aí de pontuação, porque eu coloco vírgula demais, mas ele ainda não fez aula pra mim, não. Bom, foi muito bom estar com vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até breve. Tchau!